Romanos capítulo 1, eu vou começar a ler a partir do versículo 18. Porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimiram a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Proclamando-se a si mesmos como sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pai, eu peço pela Tua ajuda. Eu me comprometo a abrir o versículo 18 para os nossos corações, mentes, vidas, igrejas, cidades e nações. Eu peço que essa meia hora não seja desperdiçada e que Tu venhas com Teu Espírito Santo e continue nos concedendo uma postura proativa em nossos corações diante da Tua autoridade e que sejamos transformados pela Tua revelação santa. Então, se aproxime agora e me inspire nesse trabalho de pregação. E eu peço especialmente uma bênção sobre o Teu povo. Deve haver alguns aqui, eu tenho certeza que há, que são incrédulos. Eu peço que seja concedido a eles a graça de ouvirem cuidadosamente, compreenderem, entenderem verdadeiramente o justo julgamento com humilde consideração e que eles sejam atraídos pela beleza de Cristo e o seu Evangelho por uma fé salvadora. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós vamos mudar o rumo agora na nossa exposição do livro aos Romanos. O tema da carta permaneceu conosco durante 6 semanas, nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, vendo o poder de Deus salvando crentes, revelando a eles, mês após mês, ano após ano, o que eles desesperadamente precisam todos os dias, a saber, a graça da justiça, oferecida livremente por intermédio da fé. E no versículo 18 ele começa uma sessão a respeito do pecado, do julgamento, da ira, que vai até o capítulo 3, versículo 21. Versículo 18 até o final do capítulo 1. Exibe a condição do mundo gentil. O capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, exibe a condição do mundo dos judeus. E se vocês quiserem ver o resumo dessa parte, no capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: então nós, judeus, somos melhores do que eles, gentios? Resposta: de modo algum. Já demonstramos que tanto judeus quanto gregos, ou seja, todo mundo, estão todos sob o pecado, como está escrito. Aqui a declaração final. Não há um justo, nem um sequer. Este é o ponto. Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 9. Pecado, ira, julgamento, injustiça e a condição da humanidade. Então, no capítulo 3, versículo 21, após dizer que a boca do mundo está cheia de pecado, ele volta ao tema novamente do capítulo 1, versículo 17, e vocês encontram as palavras no 3, 21. Mas agora, na completude do tempo, quando Jesus veio, mas agora, a parte da lei, a justiça de Deus tem sido manifestada.
E isso é o mesmo que no capítulo 1, versículo 17. No Evangelho, a justiça de Deus está sendo revelada. Então, entre 1,17 e 3,21, você tem essa viagem através do coração humano. E não é uma viagem bonita. E enquanto eu ponderava a respeito do ritmo que nós estamos caminhando e a duração dessa unidade, eu pensei que enquanto eu mostrava a vocês um lugar sombrio, alguns de vocês iriam pensar: oh não, nós iremos passar um ano no pecado, vamos passar um ano na ira e no julgamento. Então, eu refleti a respeito disso. Se isso seria uma coisa ruim. E eu tenho 3 respostas para vocês que estão preocupados a respeito da opressão de ficar um longo tempo. Eu não tenho ideia de quanto tempo vai levar, veremos. Do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Aqui vai o meu encorajamento para vocês. Número 1. Diagnósticos superficiais conduzem a falsos remédios e a nenhuma cura. Diagnósticos superficiais conduzem a falsos remédios e a nenhuma cura. Essas são palavras duras. Escute, então vou explicar o que quer dizer. Vocês estão brincando lá fora, em um beco cheio de cascalhos. E vocês estão correndo bem rápido. E aí você cai, por exemplo. E as suas mãos e os seus joelhos vão cair no cascalho. Já aconteceu isso com vocês? E aí você olha para a sua mão, especialmente os joelhos também, onde a pele é fina, e está tudo ensanguentado, e está tudo sujo. Tem até umas pedrinhas agarradas ali. E você volta para casa chorando, e a mamãe olha para isso, ou o papai. E eles dizem: oh, isso não é um problema, vamos colocar um band-aid nisso. É isso que eles fazem? Não é o que eles fazem, porque tem cascalho nessa ferida, tem sujeira. Então eles olham e dizem: nós temos que lavar isso com bucha e sabão, e tem que esfregar isso, para tirar isso. E isso são as más notícias, isso é opressivo. Não vamos ficar muito tempo aqui. Mas eles não fizeram isso, certo? Se eles não acertarem o diagnóstico, você ficará com o joelho infeccionado e uma cicatriz feia, ou talvez até terá febre. Então eles acertam, eles lavam, você chora, depois vem o band-aid. E aí você vai sarar. Diagnósticos corretos produzem curas corretas. Pessoas que se importam em curar a AIDS ou o câncer passam a maior parte do tempo olhando para eles. Então, o meu primeiro encorajamento é: não importa o quanto tempo demore, olhar para isso como uma maneira de diagnosticar a verdadeira condição do coração humano e a verdadeira natureza de Deus em resposta a isso. Aqui vai o meu segundo encorajamento. Um profundo entendimento do pecado e da ira vai te fazer uma pessoa mais sábia. Vai te conceder um entendimento mais profundo da natureza humana, da sua própria natureza e das outras pessoas. Vai te ajudar a lutar melhor contra o seu pecado e vai te fazer mais sábio para ajudar outras pessoas a lidarem com a sua própria natureza. Se você não conhece a natureza humana, você será de muito pouco proveito para os outros. Durante muitos anos, eu manifestei de tempos em tempos uma meta que eu tinha para a igreja, com a palavra sábios. Levante a mão se você me ouviu dizendo essa palavra. Eu mencionei isso muitas vezes. Eu quero que sejamos, através da escola dominical, os encontros todas as quartas-feiras à noite, pequenos grupos, pregando, adorando. Eu quero que nos tornemos uma igreja na qual nós nutrimos e cultivamos sábios. Pessoas sábias, sagazes. Ou seja,
pessoas que têm sabedoria, discernimento, pessoas profundas que amam e exaltam a Deus, sábios. Eu quero dizer o seguinte: todos vocês de 20, 30, 40 anos deveriam pensar, mulheres e homens, especialmente vocês, mulheres. Algumas mulheres se perguntam, qual é a minha visão espiritual para a minha vida enquanto eu vou envelhecendo, solteira ou casada? Aqui vai uma visão, uma maneira de se articular. O porquê de você estar aqui no mundo. Pense em se tornar uma sábia de 60 anos, pela qual centenas de mulheres com seus 20 anos, 30 e 40 anos virão tremendo, porque você é penetrante, você enxerga as coisas, você entende as coisas, você conhece a natureza, você conhece a Deus, você conhece o coração, você conhece a feiura do pecado, você conhece a beleza, você conhece a ira, você conhece a santidade, a misericórdia, você conhece as coisas, você esteve dentro do coração humano e o entendeu, compreendeu. A santidade também, o pecado da natureza humana. E as pessoas sentem ao seu redor o aroma da sabedoria. Eu penso que a única razão de isso não acontecer mais frequentemente é porque nós não oramos por isso, pensamos nisso, trabalhamos por isso, lemos isso, agimos para isso, nós ficamos à margem. Então, estando no mar adentro, que algumas pessoas aqui sejam lembradas. Se lembrem, 20, 30 anos atrás, quando o pastor John Piper estava aqui e nos convocou para sermos sábios. E ali está um, ali está outro. E haverão mulheres de 70 e 80 anos que as pessoas irão procurar, porque todas as vezes que eles vão, há uma fonte de vida. Os lábios da sabedoria são uma fonte de vida. Quem bebe da sua vida? Você deveria ser isso. Você está no mundo para se tornar algo assim. E tantos de vocês têm expectativas tão baixas do que serão quando ficarem velhos. Parem de ter baixas expectativas. A Bíblia é escrita para te fazer sábio, para a salvação e não somente a sua. O qual, nesse segundo ponto introdutório, está simplesmente te dizendo que é para você permanecer analisando a condição humana durante alguns meses. Está te dizendo que isso não é algo inútil. Se você quer produzir sabedoria, conselhos sábios, amorosos, para quem as pessoas vão e irão encontrar grande ajuda. Terceiro encorajamento. Esse vem da própria estrutura do versículo 18. Versículo 18 do capítulo 1, que começa essa sessão a respeito do pecado. Está nos dando um suporte para o Evangelho. Você encontra a palavra para ou porquê no começo do versículo 18. Não aparece na NVI, isso é uma pena. Não sei por que eles fizeram isso, mas se você tiver uma outra versão, ACF ou King James, ou uma tradução mais literal, você vai encontrar a palavra para ou porquê no começo do versículo 18. E é absolutamente essencial para entender o fluxo do argumento apostólico. O Evangelho é o poder, porque nele, justiça, ela é revelada para você ter pela fé, que é de Deus, não sua, para que eles tenham uma pontada na consciência, uma aceitação por Deus e a esperança da vida eterna. E aí você precisa disso, porque a ira de Deus está poderosamente contra o seu pecado. Está enxergando a conexão? Quero dizer que se você entender a ira e entender o pecado,
a impiedade, a injustiça, você vai procurar o evangelho desesperadamente. Você vai desejar um escudo contra essa ira mais do que qualquer coisa no mundo. E está aí no versículo 17. Nós voltaremos a ele todos os domingos. Então você quer deixar o evangelho para trás e só falar sobre o problema durante vários meses? A resposta é não. Porque a única razão que Paulo fala a respeito do problema é fazer você amar o evangelho. E se você tentar dar a volta nessa sessão e pular do versículo 17 até o 3:21, você não irá amar o evangelho. Então, como é ensinado no mundo todo hoje, em nome do cristianismo, vamos apenas pular esse negócio do pecado, vamos apenas pular esse negócio da ira. Isso não é nada encorajador, isso não vai fazer as pessoas voltarem para a igreja no domingo pela manhã. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. A saber, veja onde você está. Eu acho que vocês gostariam de uma interpretação da morte, do sofrimento, da degeneração moral na nossa sociedade. Eu acho que o mundo está interessado em saber de onde vem a morte e se existe alguma esperança de vencê-la. Eu não estou preocupado em falar do pecado e afugentar as pessoas a propósito. As pessoas saem por todo tipo de razão e as pessoas vêm pelos motivos mais estranhos. Deus lhes traz aqui nesta manhã para essa mensagem. Você está aqui por causa dessa mensagem. E eu oro para que você esteja ouvindo. Então, número 1, nós queremos boas curas. Número 2, nós queremos pessoas sábias. E número 3, nós queremos amar o evangelho. E por essas 3 razões eu não estou temeroso de permanecer neste texto e mostrar muito profundamente a nossa própria miséria e a nossa natureza humana e a santidade de Deus e a ira de Deus. Agora vamos começar essa sessão, versículo 18. Porque toda a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que suprimem a verdade em injustiça. A primeira coisa que eu quero que vocês notem no versículo são os 2 usos da palavra injustiça. 2 vezes. A ira está vindo contra a nossa injustiça e nós estamos suprimindo a verdade em injustiça. Certamente, Paulo está escrevendo essas 2 palavras, injustiça. Ele quer que nós liguemos elas à injustiça no versículo 17. Ele quer que a gente ouça que a razão que nós precisamos da justiça vinda de Deus é porque nós somos injustos. É isso que ele quer que vejamos nessas palavras. Portanto, não perca essa conexão. Em outras palavras, você pode ver logo atrás que a má notícia do versículo 18 foi feita para realçar a boa notícia do versículo 17. E se você não entender a sua situação de injustiça, você não irá amar o maravilhoso acerto de contas do versículo 17. Portanto, não fuja dessas coisas. Não fuja do diagnóstico. Outra coisa que eu quero que vocês vejam é a palavra revelada, o que também é um paralelo com a palavra revelado lá no versículo 17. E o que é crucial para ser notado é que o tempo presente de ação contínua, no versículo 17, eu já realcei. A ira de Deus está sendo revelada de fé em fé, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, para os santos, enquanto eles olham para o evangelho de Deus, a justiça de Deus para eles, o preço está sendo revelado a eles, e fortalecendo e produzindo mais fé neles, e preservando-os, e eles irão escapar da ira no futuro. E agora vem esta palavra assustadora no versículo 18, que a mesma sentença, o mesmo ato contínuo, a mesma palavra revelada, se aplica à ira. Porque a ira de Deus está sendo revelada, não apenas será revelada, isto é verdade. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 2, versículo 5. Existe um dia da ira que está vindo, mas este texto diz: está sendo revelada agora, dos céus, está descendo, está sendo exibida, demonstrada, está sendo manifestada sobre o mundo. E o que eu quero fazer é responder à pergunta: como que é isso?
Onde nós a encontramos? Na sua vida, você encontra? Na sua família, você encontra? Nós encontramos na nossa nação? Onde está? Há mais de 3 respostas para isso, mas eu vou gastar tempo para dar 3 respostas à pergunta: como que a ira de Deus está sendo revelada agora, hoje em dia? Número 1. Está sendo revelada na experiência humana universal da morte. Morte. Ela é uma expressão da ira de Deus contra a impiedade e a injustiça. Agora, para mostrar a vocês isso, abram comigo no capítulo 5. Nós vamos permanecer um bom tempo nisso, eu tenho certeza. Aqui nos versículos 12 a 18 do capítulo 5, mas agora nós vamos apenas entender o ponto principal. Olhe no meio do versículo 15 do capítulo 5. Pela transgressão de um, isso é Adão, o pai inicial que nós tivemos, pela transgressão de um, muitos morreram. A morte foi uma resposta dada por Deus aos pecados de Adão. Portanto, nós em Adão pecamos e caímos, e a morte se espalhou para todos. Agora olhe no meio do versículo 16, para ver como essa morte é descrita. Pois pela mão de um, o juízo, marque essa palavra, veio de uma só ofensa, transgressão, resultando em condenação. Aqui você tem 2 palavras descrevendo a morte: juízo e condenação. Portanto, a morte não é algum tipo de experiência meramente física, porque as células se desgastaram. Morte é juízo. A morte é condenação. Agora veja no meio do versículo 18. Pela transgressão de um, resultou em condenação para todos os homens. Portanto, 3 vezes a morte é chamada de juízo ou condenação, ou uma resposta ao pecado. Outra palavra para a morte é ira. A morte é uma expressão ou uma manifestação da ira, da raiva de Deus contra o pecado no mundo. Questões estão aparecendo na sua mente. Bom. Segure-as. Uma delas poderá ser respondida antes de acabarmos. Resposta número 2. Futilidade. A futilidade na tristeza, na miséria e no sofrimento. É uma expressão da ira de Deus. Vá comigo ao capítulo 8 para ver isso. Capítulo 8, lá no começo do versículo 18. Eu considero que os sofrimentos desse tempo presente, quer dizer, nesta era, até o reino ser estabelecido, os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que está para ser revelada a nós. A própria natureza criada aguarda ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Pare. A criação foi submetida à inutilidade. O que é isso? Quem fez isso? Qual é a inutilidade? Eu acho que a inutilidade é ao sofrimento referente ao versículo 18 e na aparente sem sentido de todas as coisas. Você trabalha duro. Você doa para a igreja, você guarda um pouco para a aposentadoria. Você tem um sonho de como poderá ser frutífero para Deus de uma maneira diferente do que no seu emprego atual. E no dia seguinte, a sua festa de aposentadoria, você tem um derrame. E você não pode falar mais. E a sua cara entorta e todo o seu sonho é inútil. Você trabalha duro,
Você constrói uma casinha com as suas próprias mãos, se livra das dívidas, e uma semana antes de você se mudar para ela, um raio atinge a casa e um incêndio destrói a casa. E se for realmente um dia mau, foi entre o vencimento das apólices de seguro. Você trabalha como um fazendeiro no Sudão, Texas, na China. Você planta. Suponha que você faz isso. E quando o grão está para dar a semente, uma inundação leva tudo embora. Ou uma seca queima tudo. Inútil. A vida é tão inútil. Para todo lugar que você olhar, você tenta tão duro, você trabalha duro, você planeja tudo certinho e dá tudo errado. Leia isso. A criação é submetida à futilidade. De onde vem isso? Não foi de vontade própria. Ninguém pediu por isso. Mas por causa dele, que a submeteu. Quem é este? Em esperança. Quem pode fazer isso? Você tem 3 candidatos aqui. Adão. Ele trouxe a maldição sobre nós, ok? Foi Adão. Foi Adão. Ou o segundo candidato, Satanás. Adão foi enganado por Satanás. Na verdade, enganou Eva. Ela enganou Adão. Satanás. Foi ele que fez. Ele submeteu o mundo à futilidade. Não, não foi nenhum deles. Deus fez isso. Porque apenas Deus pode fazer isso na esperança. Adão não pecou para produzir esperança para a raça humana. Satanás não tentou para produzir esperança para a raça humana. Deus amaldiçoou o solo e a criação. E então disse, e muito em breve, da semente da mulher, a cabeça da serpente será esmagada. Então, haverá triunfo da semente e todos os que estão nele. A esperança é criada bem no meio da maldição. E apenas Deus cria esperança em meio às maldições. Isto é a ira de Deus sobre o mundo. Quando furacões aparecem, quando aparecem enchentes, quando os raios caem, isso é a ira de Deus sobre o mundo. Sofrimento neste mundo caído ecoa o ódio de Deus pelo pecado. Terceira resposta. Dúvidas estão aparecendo na cabeça de vocês? Que bom! A terceira resposta está em contato imediato com o capítulo 1. É a que está mais imediata na cabeça de Paulo. A ira de Deus está sendo derramada na degradação humana. Degradação humana. Vejam no capítulo 1, versículo 24. Ele termina falando sobre a idolatria e o pecado. Então, ele faz um parágrafo introdutório e vai para os detalhes. E ele diz no capítulo 1, versículo 24, portanto, Deus os entregou à luxúria dos seus corações, para a impureza, para que os seus corpos fossem desonrados entre eles. Ele os abandonou à degeneração. Olhem para o versículo 26. Por esta razão, Deus os entregou a paixões degradantes. Daí é que temos a palavra degradantes. Veja o versículo 28. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma mente depravada, para praticarem o que não deviam. A terceira resposta, como a ira vem sendo demonstrada no mundo, vem sendo demonstrada com Deus, abandonando pessoas e deixando essas pessoas fazerem aquilo que elas mais querem na sua depravação. Tanto que, por exemplo, talvez, se eles endossam e legalmente defendem o infanticídio, porque o bebê tem
9 centímetros no útero, Deus pode os entregar aos desejos sexuais ilícitos, incontroláveis. Então, em resumo, a ira de Deus é derramada sobre o mundo, através do consentimento que todos morram, e de sujeitar tudo à inutilidade, e de entregar muitos à degradação total. Então, aqui vai uma pergunta. Eu imagino que vocês tenham pensado nisso. Isso é tudo? Esta é a única maneira que Deus responde aos incrédulos e ao mundo e aos crentes em seus pecados? Não, nós já vimos isso, ficamos sobre isso por 6 semanas. Não. Há o Evangelho. Deus está no modo de resgatar pessoas da sua ira, agora, como também no futuro, pelo Evangelho. Então vamos pegar o caso dos incrédulos por um momento. Os incrédulos, aqueles que não acreditam no Evangelho, tudo o que eles ganham é a ira? Olhem no capítulo 2, versículos 4 e 5. Está muito claro como isso responde a esta pergunta. Você despreza as riquezas da sua bondade e tolerância e paciência. Essas são grandes palavras, amigos. Isso é endereçado aos incrédulos. Você despreza as riquezas da sua bondade, da tolerância, da paciência, não sabendo que a bondade de Deus o conduz ao arrependimento, mas, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira para si mesmo no dia da ira e a revelação do justo juízo de Deus. Ouça, Deus nunca está fazendo apenas uma coisa. Ele sempre está fazendo várias coisas. Coisas que você, na sua cabecinha, ou na minha, sequer podemos entender. Eu declaro como uma verdade bíblica a todos, onde quer que o julgamento esteja caindo sobre esta era, bondade está sendo derramada simultaneamente sobre esta era. Deus nos desgasta com a sua ira e Ele nos corteja com a sua bondade. Há uma figura disso, talvez isso ajude vocês. É uma coisa infantil, da maneira que Jesus faz. Vocês se lembram quando Ele estava falando sobre o João Batista? Há uma razão, porque João Batista veio por um caminho e Jesus veio por outro. João Batista comia gafanhotos. Ele usava roupas de couro, ele vivia no deserto, ele jejuava, ele xingava os reis, ele era irado pelo lado de fora. Ele era um cara durão. Jesus veio fazendo vinho em casamentos, indo às festas dos fariseus, curando as pessoas, brincando com as crianças, curando, abençoando. E Jesus disse uma vez: nós tocamos para vocês e vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento e vocês não choraram. Vocês chamaram João de endemoniado e vocês me chamaram de glutão. Mas a sabedoria é justificada pelos teus filhos. Deus está sempre falando duas línguas na sua vida. Incrédulo, escute. Ouça a sua dor e escute o nascer do sol. Jesus disse que o sol nasce tanto para o bom quanto para o mal. A chuva cai sobre o justo e o injusto, clamando a paciência de Deus para com essa geração maléfica que permanece incrédula dia após dia, dando a Deus 2 segundos da sua atenção. Ele lhes concede vida, lhes concede comida, lhes dá refrigeração, lhes dá ar-condicionado, lhes dá água corrente, lhes dá carros, lhes dá escolas, lhes dá uma mente lúcida, lhes dá as mãos, e Ele lhes dá para eles pernas, ouvidos para ouvir.
E ele faz isso ano após ano. É claro que eles ficam doentes. Eles desdenham de Deus. Ouçam a dor. E ouçam o prazer da sua vida. Deus fala as duas línguas. Ira e misericórdia estão caindo sobre vocês agora mesmo. Neste mundo. E vocês, pela resposta de vocês, podem fazer ou ser somente misericórdia. Vamos fechar falando das pessoas que fazem isso. E os crentes? Nós enterramos Perry. Deus estava irado com Perry. Deus tirou a vida de Perry porque ela era uma pecadora. Nós sofremos, muitas pessoas aqui estão sofrendo. Sofrimento em relações, sofrimentos físicos, sofrimento mental. Tantas coisas em sua vida inúteis, nada funciona e você bate o dedão no pé ao sair daqui hoje. O carro vai estar trancado com a chave dentro e o motor funcionando. Eu já fiz isso, outro dia. Tudo dá errado. Eu sou cristão, então ele está bravo comigo. Você disse isso. Você disse, isso é ira. E pecado. E morte. Sofrimento. Você pecou, eu peco. Eu tive que me arrepender ontem. Alguém me chamou a atenção. Eu tive que me arrepender. Então, eu estou sob a ira de Deus, ok? Aqui vai uma breve conclusão sobre essas 3 perguntas. Você tem que entender isso. Quando eu me afasto dessa mensagem e desse texto em Romanos, eu fico sem fôlego. Nós estamos falando sobre grandes problemas da visão de mundo. Quero dizer, se você crê nas coisas que eu estou dizendo aqui, sobre morte, sofrimento, pecado, e de onde vem isso, e como se relaciona com crentes e incrédulos, como isso começou e como se relaciona ao final da história. Quero dizer, você acha que isso é pouco? Isso é incrível! Eu estou tentando mudar toda a sua cosmovisão. Se você pensar dessa maneira sobre a realidade, você será um sábio algum dia. Se você pensar sobre isso essa manhã, interessante. A banda tocou hoje. Não, eles tocaram, não importa. Se é assim que você lida com a verdade, ninguém virá até você. Oh, cresça, cresça. Ok, aqui vai a minha resposta. Quando você crê no Evangelho, do capítulo 1, versículo 17, e você recebe pela fé um presente de justiça, não sua, mas de Deus. A morte muda, o sofrimento muda, o pecado muda. E eu vou dizer como isso tudo muda. Morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte, o pecado. O poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre a morte através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está a resposta sobre a morte. A morte para o cristão não é tirada. Deus nos salva em etapas. Ele poderia ter feito de outra forma. Assim que você fosse salvo, Ele poderia te tirar da terra, te colocar no céu, evitar a morte e tudo mais. Ele podia ter feito assim, mas Ele escolheu fazer em etapas. Então a primeira etapa é uma maravilhosa paz com Deus e o Evangelho. E ao se aproximar da morte, Ele tira os aguilhões. A abelha está viva. Ele tira os aguilhões e entra em você assim como um inimigo derrotado. É como Paulo chama em 1 Coríntios 15. Um inimigo derrotado, que agora, sem vontade, é feito para lhe servir ao abrir uma porta para o paraíso.
Então sim, ainda está no mundo, mas Deus, pela sua graça no Evangelho, transforma a ira em um ministério de abertura do paraíso. Em segundo lugar, inutilidade e sofrimento. A resposta é dada no mesmo texto, onde o problema foi levantado. Continue lendo, Romanos 8, 28 diz: pois aqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem. Agora, deixe-me dizer de outra forma. Não existe tal coisa como inutilidade na vida cristã. Ponto. Raios caem. Não é inútil. Um derrame virá. Me visite, por favor. Orem por mim. Ele virá. Este pastor articulado e falastrão será um caso muito triste um dia. Ele não será bonito de se olhar. Ele virá, mas não será inútil. Não será em vão. E o pecado? Vamos ao terceiro. Pecado. O que é isso? O pecado não é mais para o cristão um lugar do qual você afunda em degradação, mas um lugar onde você encontra um inimigo destronado pelo poder do Espírito Santo. E você luta, não com a sua própria força, mas na força dele. Não vai embora. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. 1 João 1,10. Ele não vai embora da sua vida, não nesse tempo, mas a luta vem. Ele não te entrega a uma mente depravada, ele te dá para o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo agora você luta contra essa coisa. Em alguns dias você perde, outros dias você ganha, mas a marca do cristão é se levantar lutando. Esta é a marca do cristão. Não há perfeição nesta era, mas muitas boas lutas. Essas foram minhas 3 respostas, para o qual você, agora crente, experimenta a ira transformada. Ele não tira tudo de uma vez. A carcaça da ira está aí, causando muita dor na sua vida, mas está sem animosidade, está sem condenação. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mesmo quando eles têm um AVC, mesmo quando o raio cai, mesmo quando eles caem em pecado, como Pedro quando negou Jesus. Não há condenação. Essa não é uma ira condenatória de Deus. Forças destrutivas da mão de Deus se tornaram forças de disciplina com o Pai. Se você o aceitar, se você amar a Deus e expressar a verdade que você foi chamado por Ele, então a conclusão é: fuja da ira de Deus. Fuja. Crente ou incrédulo, fuja da ira de Deus. Para onde? Versículo 17. Nós voltaremos a ele a cada sermão pelos próximos meses. Vá para o versículo 17 e revista-se pela fé, não pelas obras, com a justiça do nosso santo Deus, que não derramou apenas a ira sobre o mundo, mas ele está se movendo dentro dessa ira para salvar pessoas com a sua justiça. Revista-se com isso pela fé, viva isso, ame isso, aprecie isso, e ao sair daqui hoje, sinta a alegria que vem ao saber que não há inutilidade, e diga isso a alguém, que ele pode também ter isso. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor poderia fazer isso aqui agora, poderia salvar aqueles que entraram aqui de forma incrédula, mas atrai as suas faces para Cristo, abrace-os, e que sejam um abraço de justiça para protegê-los da tua ira.
e que cada crente neste lugar possa saborear o Evangelho como eles nunca saborearam antes, e nos conceda uma visão de mundo, ó Deus, para que entendamos o Washington, que entendamos o Sudão, que entendamos a China, que entendamos todas as coisas, a gravidade das nossas almas se movendo em direção ao pecado, de novo, afastada da graça. Faça-nos sábios para que sejamos úteis neste mundo. Vamos nos levantar para a bênção. Que o Senhor os abençoe, todos vocês, com a verdade dele. Que o Senhor abra os seus olhos para a ira dele, não para que vocês tenham medo, mas para que vocês amem o Evangelho. E que o Senhor abra os seus olhos para a beleza da justiça de Deus, garantida a vocês pela fé. E que vocês possam sair daqui em paz com Deus. E se vocês puderem, simplesmente se sentem e pensem sobre isso por mais alguns minutos. E todo o povo diz amém. Vocês estão dispensados.